A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. A misericórdia de Deus que nos permite estar aqui mais uma vez, adorando, bendizendo ao santo nome do Senhor, porque Ele é bom, fiel e perfeito, e os seus planos são maiores que os nossos. E se nós estamos aqui é motivo de nós estarmos felizes, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos respirando, de estarmos vivos, de estarmos ouvindo uma mensagem da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora inicia mais uma vez uma palavra linda que Deus me deu. Tem 2 dias que o Senhor falou comigo e Deus ele veio completando esta palavra ao meu coração. E eu sei que hoje Deus vai falar de forma poderosa. É uma noite de despertamento e vitória. É uma noite de Deus nos dizer o quanto Ele é bom e Ele é responsável por mim e por você. E Ele que garante a minha, a tua vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma noite que eu e você ficaremos impactadas com esta linda palavra que o Senhor colocou no meu coração. A pastora vai começar falando primeiramente aonde chega a responsabilidade nossa para com Deus, mas é com Deus que Ele tem conosco, e como nós precisamos entender os propósitos de Deus, porque Deus já deu um sim para mim e para a tua vida, que nós somos herdeiros e filhos dEle, que nós somos uma geração eleita para servir ao Senhor, que eu e você viveremos as promessas dEle, que também nós temos livre acesso a Ele, que nós não precisamos temer. Então hoje o Senhor vai nos dizer para mim e para você, nós vamos entender para que eu entre na palavra. Então a pastora vai começar, que eu e você nós venhamos aprender. Então olha só como nós vamos começar essa palavra de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Números capítulo 23, 19, isso é uma introdução do que Deus vai entregar para você. Diz assim, ó: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele está dizendo, acaso ele fala e deixa de agir? Ou seja, ele fala e ele age. E acaso promete e deixa de cumprir? Ele está falando nessa segunda frase de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que eu acho interessante nisso tudo, quero ler mais uma palavra para você, para mim te começar essa introdução. Salmos 90, versos 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que tem a ver números com esta palavra? Quer dizer o seguinte, aqui Jesus está dizendo, não sou filho do homem para que venha falar e não agir. Também não sou aquele que promete e não faço. Aí é que ele está dizendo, mas eu e você, nós temos que preparar o nosso coração para que nós alcancemos sabedoria, para alcançar os propósitos de Deus nessa terra e preparar nossa mente para entender as coisas do céu. Não entendi, pastora Mary, você vai entender agora com o complemento dessa mensagem. O que Jesus manda te dizer ele não mente, ele fala e ele cumpre. E hoje Deus tem determinação do céu, para mim e para a tua vida. A palavra é linda, é maravilhosa que o Senhor colocou ao meu coração. Mas olha só o que vem dizer essa passagem, que eu quero falar um pouquinho para você sobre a nossa fé e sobre uma coisa bem importante para nós distinguir, para que nós venhamos ter discernimento do medo que nós sentimos e da fé que nos falta. Olha só o que vem dizer, nós vamos ler Marcos capítulo 35 ao 41, depois você medita. Aqui Jesus, ele está a atravessar o mar para ir para Gadareno, para ele ir para uma cidade chamada Gandara. Ele está se preparando, ele tem uma missão de ir, porque lá tem um endemoniado esperando ele, para Deus libertar, para que aquilo fosse como um sinal. Mas antes disso, ele atravessa o mar, chama os discípulos, chama aquele povo, vamos atravessar até lá.
Jesus pega um travesseiro e vai dormir no barco. Aí, em um determinado momento, se levanta as ondas contra aquele barquinho e ele começa a naufragar. Os discípulos começam e esquecem que eles tinham acabado de ver um milagre que Deus tinha feito. Quantos milagres eles tinham visto? E aí eles correm desesperados até Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aí ele vem dizer, e eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até o vento, o mar lhe obedece. Ele diz ainda assim, ó, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse, o mar, aquieta-se, acalma-se o vento, e ele se aquietou e fez completa bonança. Logo em seguida ele disse, olha, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Olha só o que a pastora quer dizer. Lembra quando a pastora começou dizendo que o nosso Deus, ele não mente, que os propósitos dele, ele nunca vai deixar de cumprir, mas que eu e você, nós precisamos, em Salmos 90, versos 12, que eu e você, nós temos que buscar sabedoria para que a nossa vida, para ser aplicada dia a dia, para que nós possamos dia a dia vencer o seu mal, que nós possamos dia a dia usar de sabedoria. Agora a pastora quer falar com você sobre esta passagem de Marcos capítulo 4, versos 35 ao 41, dando ênfase ao 40, dizendo, vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que eu aprendo aqui? É uma coisa que eu vim aprender, que o nosso medo, as raízes dele não são naturais, eles são reações e pensamentos naturais, eles não são diferentes quando você tem afeição e pensamento espiritual. É diferente essa reação aqui, sabe por quê? Quando Deus diz assim, vocês estão com medo, porque eles olharam para aquela situação e porque aquela situação iria provocar, só que eles esqueceram quem era o dono do mar, quem fez o mar, quem controlava aquelas ondas, quem fez o plano de ir até o outro lado, quem criou o céu e a terra e de quem era aquele que estava filho de quem estava com ele. Eles esqueceram que aquele Jesus, que a partir do momento que eles largam tudo e começam a seguir, aqueles milagres acontecerem, agora eles estão diante de um sentimento natural, um pensamento, uma afeição natural de algo que só os olhos deles podem enxergar. Então eles estão olhando, estão dizendo, eita, meu barquinho vai a quebrar, eu não vai aguentar, as ondas são muito grandes, e se essas ondas me pegarem, nós vamos morrer aqui mesmo, muitos vão se afogar aqui mesmo. Ou seja, olharam para a circunstância e o que ela poderia causar, mas esqueceram quem estava no barco. Mas isso aí, sabe o que é isso? É uma reação humana. O medo, ele é uma raiz humana, de um pensamento humano. Ele não é espiritual. É por isso que muitos não discernem com sabedoria alguns sentimentos. E o Senhor, nesta noite, eu estava meditando essa palavra. Eu disse, Senhor, mas o medo não... Às vezes nós sentimos medo e algumas pessoas dizem, olha, por que você está tanto medo? Sabe por que você sente tanto medo? Porque o medo, ele é um pensamento humano, ele é uma reação humana, mas quando eu e você, nós elevamos essa afeição, esse pensamento para o alto, nós começamos a enxergar dizendo, ei, essa circunstância que eu estou vivendo, Deus já havia falado para mim que eu ia chegar a um determinado lugar, que isso ia ser passageiro, então eu sei quem falou comigo, eu sei quem está comigo, eu não vou deixar esse pensamento humano me consumir, eu não vou deixar esse sentimento me controlar, mas eu vou elevar o meu pensamento para o céu. Então o que Deus está te dizendo nesta noite, isso aqui é uma introdução da palavra de Deus, para quando Deus diz sim, ninguém revoga, mas eu preciso preparar a terra do seu coração para você entender essa palavra. Então eu quero que você hoje, nesse dia de hoje, quando Deus diz que você está com medo, e cadê a tua fé? Ele está dizendo, no primeiro momento, as tuas reações são humanas. No segundo momento, ele está dizendo, isso é um defeito teu.
Olha, isso é um defeito teu, você não está tendo fé, porque eu estou aqui com você, eu estou do teu lado, parece que eu não estou vendo, parece que eu estou distante, mas eu estou aqui com vocês, no barco junto com você, só basta uma palavra me dizer, aquieta-te, porque aí vai ter bonança na abadaia, o que o meu Jesus está dizendo, pastora Meire, por isso que eu disse para você que essa palavra ela é tremenda, ela começa preparando o teu coração para você entender a mensagem que Deus tem para você nesta noite. E o que eu acho interessante de tudo isso, que quando eles olham para as ondas, ele olha para as consequências daquela dificuldade, mas aí nós vamos aprender um negócio com Deus, e aí nós vamos adiante. Deixa eu dizer uma coisa para você, o conselho do Senhor, ele permanece para sempre, e os seus intentos do seu coração, os intentos de Deus, as intenções de Deus, do coração de Deus, ela permanece de geração a geração, e ninguém pode mudar, ninguém vai revogar isso na tua vida, ninguém vai destruir o que Deus tem com Ei, entenda, o homem, a mulher, nós temos situações difíceis em todos os momentos, é como a natureza, são estações, mas o que o meu Jesus está dizendo, não importa a estação que você está, ainda há uma palavra sobre você, e ainda há um propósito sobre você, e a ordem é, fica de pé e olha para frente, porque o meu Jesus está dizendo hoje que há uma palavra lançada, há um propósito estabelecido, e ninguém há de revogar, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fui entender com Deus o que ele estava querendo me falar, então eu quero dizer para você, a mensagem que Deus entregou ao meu coração, que também está lá em Marcos, capítulo 6, versos 45 ao 52. Olha só, essa é a mensagem que Deus entregou para você. Eu comecei preparando a terra, dizendo para você distinguir o que é sentimento natural e o que é sentimento, como nós temos que levar nossa mente para o espiritual. Eu comecei a dizer para você quem Deus é, que ele falando ninguém revoga, o propósito dele também ninguém vai mudar, e também ele está dizendo, olha, se você não tem fé, é um defeito, você tem que corrigir, sabe por quê? Porque eu estou contigo, você não tem o que temer, eu não estou longe, eu não estou distante, eu estou perto, só que eu sei a hora certa de agir. Olha só o que Jesus vem dizer aqui nessa palavra, olha só, Marcos capítulo 6, verso 45, a pastora vai pregar sobre o tema, quando Deus diz sim, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Olha só, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e ele estava saindo, e Jesus diz, olha, vai na frente que depois eu vou. Olha só, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus dando um exemplo que ele mesmo ia orar e buscar o Pai. Olha só, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Jesus! Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Mas olha só o interessante disso. Eu achei linda essa passagem,
Porque Jesus tinha acabado de sair da multiplicação dos pães. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando os pães. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer um milagre. O passado deles, daquele acontecimento, era uma noite. Era um dia e quase uma noite. Ou seja, era na quarta hora, naquela época. Mas nós, era 3 da manhã, quando Jesus vai de encontro a este povo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vem dizer que os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário e era já tarde da madrugada. Já tinha algumas horas que aqueles homens estavam lutando. Porque o vento era contrário. A Bíblia diz em algumas traduções que Jesus vê aqueles discípulos numa tarde e somente na madrugada Jesus vai ver aquele período de oração que era a segunda hora. Jesus, depois que desce do monte, olha para aquele povo. A Bíblia não especifica o como Jesus os viu, mas a Bíblia vem dizer que Jesus olha porque o vento era contrário àquele povo e Jesus vê aquele povo lutando. Eram 6 horas, eles lutando para contra aquelas ondas fortes com aquele barco, contra aquela e o que eu acho interessante aqui que quando Jesus olha, ele desce do monte e olha, vê eles ao meio do mar. Jesus vê à tarde, só que só Jesus só vai depois encontrá-los. Eles ficam 6 horas remando, lutando contra aquela circunstância, remando porque o vento era contrário e as ondas, era muito grande, o vento ainda era contrário. Você está entendendo? As ondas eram muito grandes, mas o vento ainda era contrário. Olha só que Jesus está dizendo. Às vezes eu e você, nós estamos numa circunstância que já é muito difícil, mas parece que tudo também em outras áreas começa a dar errado. Aleluia! O vento é contrário em todas as circunstâncias. Parece que a economia começa a ficar pior. Parece que tudo fica pior e a tua circunstância já está difícil. O negócio parece que fica mais enrolado ainda. Mas Jesus estava olhando e eles já estavam cansados. Eles já estavam lutando contra aquelas ondas. Mas para piorar, o vento soprava ao contrário. Mas eles permaneceram lutando. E aí Jesus diz, agora acabou a força deles. Quer ver? Eu fico imaginando que Jesus fica esperando para revelar a glória dele na vida daquela pessoa, daquele povo. Eu fico olhando, eu fico querendo entender que Jesus queria mostrar o seu poder, como ele é poderoso, como ele controla tudo, como ninguém pode mudar um plano do Senhor, ninguém pode mudar a palavra do Senhor. Um decreto de Deus muda qualquer circunstância, muda onda gigante, muda vento contrário, muda a circunstância do zero, muda aquilo que já está. Este Deus que te ama, é este Deus que te escolheu, é este Deus que está falando contigo e dizendo, minha palavra não vai voltar atrás, o meu propósito não vai voltar atrás. Não é que eu estou não estou vendo, não é porque as ondas estão grandes, o vento está contrário, mas eu estou vendo. Aí Jesus vê aquele povo lutar, quando ele já não tinha mais forças, Jesus chega e manda cessar. Ei, sabe que Jesus está dizendo para mim nesta noite? Há um basta de Deus, há uma determinação de Deus. Lembra que a pastora disse que o medo é um sentimento humano, que o medo é um pensamento humano, que o medo é uma reação humana.
A pastora diz para você que o medo, ele não vem do céu, ele não se mistura, mas quando eu e você levamos a nossa mente para o céu, nós conseguimos combater este medo. Então deixa eu dizer, sabe por quê? Você começa a entender quem você é e o que foi dito sobre você, o que Deus prometeu para você, o que Deus tem com você. Sabe que quando Jesus olha e diz para eles, cadê a tua fé? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, nesse contexto. Deus, ele está dizendo para mim e para você, eu vi você lutando, eu vi você guerreando, e eu vi que as tuas forças estão, está se desfazendo. Tu já viveu milagre, tu já viveu circunstância, tu sabe quem, mas ele está dizendo, eu tô te vendo, eu tô te olhando, eu sei que você já está cansado. Então, olha só o que acontece quando os discípulos da Baia Jesus olha e diz, peraí, eles estão cansando de lutar, eles já estão exaustos, cansados. Deixa eu ir lá, sabe que Jesus está dizendo para você hoje? Ele viu que você cansou, ele viu que você está exausto, ele viu que você, que precisa agora de um socorro dele, ele viu que as tuas forças estão que já está tarde para você, que parece que não vai acontecer, e ele hoje dá um decreto para a sua vida e receba. Tenha fé, coloca a tua fé em ação. Há um decreto de Deus, há um basta de Deus, há uma determinação do céu, há uma roda gigante girando para Deus dizer para você, acabou este tempo, há um tempo novo para a sua, há um decreto nessa situação, há um decreto dizendo para você que Deus está pondo um ponto final e está dizendo, acalma, não tenha medo, porque ele vai se revelar para você e ele vai dar um basta. Há um decreto de Deus dizendo, a história a propósito de Deus começando na vida de outros, a propósito de Deus iniciando na vida de alguém. Para um, Deus está dizendo, chega. Deus está dizendo, dando um decreto, e o decreto é, eu vou finalizar este tempo, há um tempo começando. Para uma outra pessoa, Jesus está dizendo, o propósito vai há um propósito de Deus, há um plano de Deus que vai começar a se cumprir na tua vida. E esse decreto de Deus, esses dois decretos de Deus, desce hoje do céu para a sua vida. E o Senhor vem dizer para mim nesta palavra, que ele disse, eu disse, Senhor, eu fico imaginando como que você está num barquinho no meio do mar. E o que mais interessante é que naquela época, irmãos, os judeus tinham muito medo de ir para o mar, porque tinha muitas histórias que tinha feras, que tinha bichos lá dentro. Mas eu fico imaginando aqueles homens no meio do mar, num barquinho, e as ondas se levantando, e eles lutando, remando. E aí eles tentavam remar, sair do lugar, e o vento era contrário, eles não conseguiam, porque eles até tentavam sair do lugar, mas como o vento vinha de incubar ao contrário, o barquinho não avançava, não tinha como sair do lugar. Sabe que Jesus veio me dizer? Eu disse, Senhor, o que é isso? O Senhor diz, quantas pessoas estão lutando? Quantas pessoas estão lutando com as suas próprias mãos? Quantas pessoas estão se cansando porque não creem? Quantas pessoas não estão que estão exaustas porque não creem, porque não esperam, porque não sabem passar, porque tem medo, porque fica apavorado, porque eles, pelo seu apavoramento, vêm os seus sentimentos humanos
e atrapalha a visão espiritual. Quantas pessoas estão assim? Jesus está dizendo neste dia de hoje, falando para mim, para você, labadai, suidecamanda, rabadai, para um pouquinho, porque já há um decreto. Creia, lamandai, suidecamanda, rabadai, que há uma resposta de Deus para alguém nesta noite dizendo: ainda não é o final, agora que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, labaia, suidecamanda, rabadai. Mas não fique se batendo, porque o vento é contrário. Deixa para ele resolver. Fecha a tua boca, guarda a tua língua, guarda aquilo que você precisa, labaia, suidecamanda, rabadai. Para de se relacionar com pessoas para tentar chegar onde você precisa. Fica no teu cantinho, labadai, suidecamanda, rabadai. O que o meu Jesus está dizendo é: o meu barquinho, labaia, suidecamanda, rabadai. No teu barquinho, o meu Jesus está dando um decreto. Ele vai dizer para onde, baia, suidecamanda, rabadai. Vento contrário, pode parar por aí. Vento contrário, pode parar por aí. E ondas que estão grandes, que querem derrubar o barquinho, Jesus vai dizer: pode parar também. Sabe por quê? Porque aí há um filho, há uma filha, e é chegado o tempo de cantar novamente. Labaia, suidecamanda, rabadai. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse: Senhor, por que o Senhor está falando isso? Ele disse: minha filha, você lembra de Jó? Eu disse: lembro, Senhor. Ele disse assim para mim: eu mudei? Eu disse: não, Senhor. Nessa tarde eu estava tentando estudar e Deus foi falando comigo. E eu disse: Senhor, no intervalo que eu estava estudando, uma irmã entrou em contato comigo. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem Deus na vida dela e está passando um momento muito difícil. E eu não conseguia mais estudar. Só que em 3, 4, assim, foi uma questão de 10 minutos que conversei com ela. Deus proveu tanta coisa para ela que eu falei: Senhor, como tu és tremendo. Como o Senhor cuida de nós. Como o Senhor não precisa do homem. Como o Senhor toca no coração de quem o Senhor quer. E aí eu fui entender Jó, meu irmão. Olha só, Jó diz assim, ó, Jó capítulo 42, do versos 1 ao 2 diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nenhum dos seus propósitos, Senhor. Depois de tudo que eu passei, depois de toda a escassez, depois de todas as percas que houveram, depois de eu sair de um palácio, de morar numa casa boa, de ter uma família abençoada, de ser próspero e perder tudo, agora eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Agora eu sei, Senhor, que uma palavra tua pode mudar tudo. Sabe que Deus veio falar comigo e eu quero falar com você nesta noite. Abre a tua mente espiritual, abre o teu coração, eleva o teu pensamento a Deus, porque o Senhor está falando com você. Não é para você ouvir mais uma palavra, não, é para você viver esta palavra. Labaia, suidecamanda, rabadai. E o que eu acho interessante, que lá em Isaías capítulo 14, versos 27, vem dizer algo que eu queria compartilhar com você, para que eu e você venhamos entender. Diz assim, olha só: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Você entendeu? Ele está dizendo, o que ele determinou, ninguém vai invalidar. Já está escrito. Ah, pastora, mas eu não posso, eu não tenho quem eleve-me, eu não sei de onde vai sair, mas ele está dizendo, quem vai invalidar o que ele decretou para a sua vida? Quem vai mudar se ele resolveu estender a mão dele para você? Nem circunstância, nem situação. Sabe por quê? Ninguém revoga. Ninguém muda. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode mudar os desígnios de Deus, porque ele está dizendo, e a sua mão está estendida para você. Quem, pois, fará voltar ela atrás? Quem pode, meu irmão? Quem pode invalidar? Quem
pode tirar a mão de Deus da minha e da tua vida? Quem pode fazer? Sabe que Deus está falando sobre isso, sobre a Síria, que ela seria esmagada. Se você ler Isaías 14, 25 até o 32, ele vem dizer que ali Deus está falando com o povo, o seu povo, dizendo que ele não ia deixar mais o povo, mas ser pisoteado, ser humilhado, andar com jugo sobre as suas costas. Não, ele está dizendo o seguinte, que os planos dele seriam estabelecidos para toda a terra e a sua mão seria estendida para o seu povo. E aquele povo não seria mais pisoteado, nem humilhado, e o jugo seria tirado, e a Síria seria esmagada na mão do grande eu sou. Ele está dizendo para mim, para você nesta noite, o que você teme? Quem é o homem para invalidar aquilo que ele determinou? Qual é a onda que você está com medo? Qual o vento contrário que está te fazendo parar? Qual é? Porque é uma palavra de Deus. Ninguém vai revogar, ninguém vai mudar, ninguém vai te tirar. E sabe o que é mais interessante? Que Deus colocou no meu coração. Ele manda eu te dizer assim, ó. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém há que possa escapar das mãos dele. E agindo Deus, quem vai impedir na sua vida? Agindo Deus, quem vai impedir na sua vida? Ai, Jesus, tu és tremendo. Sabe o que ele está dizendo para mim, para você nesta noite? Não temas. Não se não se enrole nas coisas que tem na decamandarabadai, dizendo para você que serão mais fáceis outros caminhos. Não vá, porque ele está dizendo para você, fica paradinho, porque eu tô indo no seu barquinho e tô dando um decreto. Só que eu achei interessante que quando Deus ele começa a falar comigo e com você dizendo, quando ele fala, tá falado, quando ele determina, está determinado, ele tá falando, quando eu falo, ninguém vai mudar, quando eu determino, ninguém vai revogar. É isso que ele está dizendo para mim, para você nesta noite. Não há o que você temer. Esse Deus te escolheu, esse Deus te preparou, esse Deus está falando contigo, que está mudando a tua casa, a tua família, a tua história. A gente aqui que Jesus está dizendo, não dê mais um passo para frente, não tome essa decisão agora, porque é o Senhor que vai agir por você. Ele está dizendo, porque eu tenho um propósito maior, os planos dele são maiores que os teus para essa situação. Fica no teu cantinho, não sai da direção que ele determinou para você, porque quando a pastora falou lá em Marcos 4, no versos 35 e adiante, Deus ele tinha um propósito, chegar do outro lado do mar. E Deus ele tinha um propósito, mas ele manda o povo ir na frente. Sabe, irmãos, que o Senhor vem me dizer nesse dia de hoje, depois de um tempo onde este povo, lá no capítulo 6 de Marcos, que eles estavam lá, estavam cansados, vem o tempo da bonança. Vai chegar o tempo da bonança para mim e para você, vai chegar o tempo de você se alegrar, tá chegando o tempo de você viver um momento onde você viu uma resistência, você vê, porque quando você fala de vento contrário, você fala de resistência. Quando você fala de você estar trabalhando, você está lutando e não sai do lugar, você está dizendo, há uma resistência à minha frente. Deus está dizendo para você que nenhuma resistência, nenhuma obra contrária, nem onda contrária, nem nada que venha querer derrubar aquilo que Deus tem na sua vida. Ele está dizendo, não olha para as ondas, não olha para a resistência, tira o medo que vem do tira o medo do seu coração e eleva o teu pensamento dizendo, eu sei quem eu sei quem me prometeu, eu sei quem é comigo, eu sei quem deu a palavra, eu sei quem fez a promessa. Então se eu estou neste barquinho e parece que o vento está contrário e parece que eu vou afundar, eu não me preocupo, porque há um decreto
sobre a minha vida, que este baia suide camandarabadai, que há de se acalmar, que vai parar. Chegou o tempo da bonança e ninguém vai revogar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Meire, palavras suas, não Bíblia. Palavra minha, não Bíblia. Pastora te provou por A mais B que é Bíblia. E o Senhor está dizendo para mim, para você nesta noite, que a palavra dele é para mim, para a sua vida ninguém vai impedir, ninguém vai invalidar, ninguém vai deixar de baia suide camanda rabadai, ninguém vai roubar, nenhuma resistência vai impedir de Deus agir, nenhuma obra contrária vai impedir de Deus trabalhar. A portas de debaia suide camanda rabadai. O Senhor está dizendo para você nesta noite, descansa o teu coração. Chegou o tempo da bonança, chegou o tempo para alguns do basta, chegou o tempo de você dizer, o meu Deus me surpreendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, e eu achei interessante que quando Deus estava falando comigo, eu estava conversando com meu esposo e ele estava contando uma época muito difícil da vida dele. Uma época onde ele tinha uma condição financeira muito boa e ele passou por um processo muito difícil. E aí, com as circunstâncias, ele disse que uma vez, depois de 8 anos de momentos difíceis, de falência, ele disse para mim assim, que ele já tinha esquecido aqueles carros bons, aquelas boas viagens, aquele sítio, enfim, um monte de coisa. E ele passou a viver independência de Deus, independência de algumas coisas. E ele dizendo para mim que quando ele tinha um carro, um Fusca, e depois dele ter um carro bom, ele passou a ter um Fusca agora. E ele disse que muitas das vezes esses Fusca quebrava, esse Fusca dava problema. Passam-se 8 anos e ele dizendo para mim que aí naquele momento ele começa a se erguer, começa de novo a empresa se erguer, aí ele compra um carro. E esse carro, quando ele soube que o pai dele ia comprar, ele disse para mim, Meire, naquela época eu nunca senti uma alegria tão grande. Não era um carro automático, não era um carro que tinha muita coisa, era um carro simples, mas era um carro novo que não ia dar mais problema, que eu não ia ter que passar vergonha de estar trocando, ele parar no meio da rua do nada, tomar chuva com o carro quebrado. Era um carro novo, eu tremia de tanta alegria, porque eu estava recuperando a minha vida, eu estava recuperando a minha dignidade do que eu vivia. E de repente ele falou para mim, se hoje todo mundo tem um sonho de ter, todo homem gosta de carros, vocês sabem disso, se hoje eu pudesse ter o carro mais caro que existe no mercado, e eu recebesse esse carro, pudesse comprar esse carro, eu não ia sentir a alegria que eu senti quando eu comprei aquele carro, quando aquele carro chegou na minha mão, porque era um tempo de mudança, era um tempo onde eu já não ia mais viver aquelas coisas, aquela vergonha, aquele negócio de tomar chuva, de andar, passar escassez, de comer só, ter que dividir uma mistura bem pequenininha, de ter uma situação difícil. Só que ele vinha de uma situação de bonança, mas agora estava numa situação difícil. Só que depois ele vai e passa a viver uma outra situação. Aí sabe o que eu aprendi? Ele falou, eu nem sabia da palavra que eu ia pregar, mas eu tô falando para você nesta noite, chegou o tempo da bonança, chegou o tempo da mudança, chegou o tempo de Deus prosperar, e eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor Jesus está dando uma ordem para mim, para você, vamos lutar com as armas do céu, porque há providência de Deus para a tua vida, há providência, há bonança chegando, há um tempo de mudança chegando, há um tempo de alegria para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, nada invalidou o plano que Deus tinha na vida dele. Ele compra aquele carro, Deus muda a empresa, Deus muda a circunstância. Aí ele falou para mim, ele tinha, a única coisa que sobrou foi uma casa. Aí ele disse pra mim que ele tinha uma empresa e uma casa. Só que depois, nesse tempo que ele comprou esse carro novo, ele falando pra mim, eles compraram uma casa que agora eles não precisavam mais estar dentro da empresa, eles iam pra casa deles. Olha só o que ele estava me contando. E eu disse, Deus, eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, ele não sabe da palavra. Aí ele continuou falando. Aí ele disse, olha, nós compramos essa casa, nós nos alegramos, agora tinha comida de novo, agora tinha as opções, agora ele chegou a falar pra mim, hoje ele tem tanta coisa, e ele dizendo pra mim assim, naquela época, Meire, eu ganhei um tênis de R$50, porque antes ele tinha tênis caros, mas agora ele estava passando um momento difícil, e esse tênis ele cortava
meu pé. Só que eu não queria falar para meus pais para não deixar eles chateados, porque é o que eu podia usar naquela época, era o que eu tinha naquela época. Mas aí, Meire, olha o que Jesus está dizendo. Só que agora, meu irmão, depois que ele vai comprar casa, depois desse tempo, agora ele pode escolher o que ele quiser, agora ele pode ter o que ele sempre desejou novamente. Deus deu uma nova vida, uma nova mudança na vida dele. Sabe que Jesus está dizendo e ele não sabia que eu ia pregar isso. Então eu quero dizer para você nesta noite, há um decreto do céu, recebe a bonança de Deus, recebe um basta de Deus, recebe, há um negócio com Deus aí que Deus está dizendo, não haja, pare e espere, porque grande será a tua abundância. Não se desespere, olha para o céu, não deixa esse sentimento do medo te dominar. Há uma providência, irmão, pega essa palavra, eu pego ela, Senhor, para minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite que esta palavra que o Senhor me deu, eu tenho certeza que tem um direcionamento certo, e você e eu vamos dar testemunho do que Deus fizer. Sabe o que Deus fez? Deus mudou a vida dele novamente. Só que Deus deu 2 vezes mais do que Deus havia dado para ele. Meu esposo não o conhecia, mas hoje ele estava falando para mim da história um pouco mais profunda. E eu fiquei olhando, eu disse, Deus, como o Senhor é tremendo. Hoje ele pode escolher, hoje ele pode ver muitas coisas, ver o que ele quiser, mas ele passou, meu irmão, ele viveu, mas também chegou o tempo da abundância. Pastora, mas o meu problema não é financeiro. Eu não estou falando de financeiro, eu estou falando que tudo vai passar. Eu estou dizendo que o tempo da abundância chegou para você também. Aquele tênis que cortava o pé dele e ele ficava mudo, era uma forma dele dizer assim, olha, eu não vou reclamar para meus pais, porque eles vão se entristecer, eles não podem dar mais do que isso. Aquilo era, eu não sei porque eu estou passando, mas vai passar. Então eu quero dizer para você nesta noite, diante desta palavra que a pastora pregou em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 6, diante de Isaías 14, 27 que a pastora pregou, sobre salmos que o Senhor não mente. Toma posse, meu irmão, toma posse dessa palavra. Por quê, pastora, que Deus está falando isso? Porque eu também fiz essa pergunta, porque chegou o basta de Deus. E o mais incrível que pareça, a pessoa que me ligou estava passando um momento muito difícil, mas nós nos falarmos, em 20 minutos eu fiz umas ligações, meu esposo interferiu, enfim, muita gente se juntaram e resolveu o problema, e resolveu o desânimo daquela pessoa através de um socorro que ela precisava. Mas isso durou 20 minutos, eu olhei para o céu e disse, Deus, quando realmente o Senhor quer, o Senhor não depende de tempo, nem de hora, nem de homem, o Senhor faz e faz rápido e do jeito que o Senhor quer. Isso é fé. Então toma posse dessa palavra, porque eu estou tomando posse dela hoje, porque a unção que eu senti, os sinais, como eu sempre falo, eu prefiro andar pelos sinais que Deus me dá, porque esses sinais que Ele me dá, sempre eu recebo vitória. Então eu vejo os sinais. Então nesse dia de hoje, toma posse dessa vitória. Ninguém vai impedir, ninguém vai invalidar o que Deus determinou, ninguém vai mudar na tua vida, e recebe essa palavra aí em nome do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante, quando Jó diz, Senhor, olha só o que Jó diz, bem eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ele sabia o que ele estava falando, porque ele viveu isso na vida dele. Então você descansa o seu coração, você mude a direção dos teus olhos, dos teus sentimentos humanos, eleva os teus sentimentos para as coisas espirituais, tira o medo, o pensamento, a afeição ao medo, e eleva os teus pensamentos a Deus, porque é isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. Louvado seja Deus. E o Senhor, eu quero encerrar dizendo para você, toma posse, ninguém vai impedir, ninguém vai revogar.
ninguém vai te tirar, ninguém vai invalidar, porque o propósito e a assinatura de Deus já está decretada na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Foi até aqui o Senhor me deu, foi até aqui o Senhor me ordenara. Que você que está ouvindo agora essa palavra, e você que ainda vai ouvir essa palavra, não fique com esta palavra, toma posse, pega a tua fé, porque quando Jesus disse para ele, cadê a fé de vocês? Ele apontou um defeito daqueles discípulos. Então o Senhor vai olhar para você e vai dizer, exerça a sua fé nesta noite, tome posse dessa palavra, porque Deus, ele tem essa palavra, ela vai ser expandida e vai ter testemunho de que Deus fizera na tua vida de mudança, e que você vai dizer, como é que isso aconteceu tão rápido? Como é que aparecia com o vento, que a resistência, que eu não estava saindo do lugar, começou tudo a acontecer? Recebe aí, eu recebo aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu encerro essa palavra em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Atribua a Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Ele é Senhor. E bendito seja Deus, porque eu creio, Senhor, que esta palavra tem a direção certa e vai ter o efeito na vida de pessoas que creram, de pessoas que bendizeram o teu nome. Que o Senhor vá de encontro e resolva, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade. Glória seja dada ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, pastora quer agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer a Deus pela sua vida. A pastora está orando por vocês, a pastora sempre apresenta vocês em oração. E esta noite eu queria falar algo com vocês. A pastora fez um apelo essa semana de cesta básica para a gente mandar para algumas regiões do Brasil. A cesta de Natal para famílias carentes. Irmãos, não esquece disso. A pastora tem uma meta e eu preciso cumprir, porque é para Manaus, eu tenho que mandar uma quantidade para os ribeirinhos, eu tenho que mandar para o Vale, eu tenho que mandar para o Nordeste, eu tenho que mandar para João Pessoa, eu tenho que mandar para umas comunidades que eu também ajudo aqui em São Paulo. Então, assim, a pastora está orando ao Senhor. Deus já tem movimentado algumas pessoas e eu vou fazer um propósito para essas pessoas, para Deus responder a oração delas, porque eu sei que todos que vão investir, irmãos, olha só, eu, a missionária Cláudia, a missionária Carol, o irmão Anderson, Isabel, o irmão Emanuel, nós nos juntamos sem falar nada com vocês. E nós começamos a falar com amigos, com pessoas próximas. Irmãos, nós já estamos muito assim avançado do que nós não... A gente começou com 0 e o Senhor tem ajudado. E aí, um deu 20, outro deu 50, outro deu 30, outro... sei lá, 400 pessoas dessem 10 reais, irmãos, já ajudava a gente muito a comprar essas cestas. Não precisa muito porque é para cestas, você vai receber comprovante, foto, você vai receber tudo. E além de tudo, todas as pessoas que vão ajudar, nós vamos se reunir em propósito. Eu, a missionária Carol, a missionária Cláudia, em jejum e oração pela sua vida. Porque quem investe no reino com amor, irmão, não tem como não receber de Deus. Porque Deus nos recompensa, Ele nos prospera. Porque são pessoas, irmãos, que tem uma vida lá, que no Natal delas, elas não sabem nem o que vão comer. Tem lugares aqui que a pastora já foi, lá no Vale de Jequitinhonha, sabe o que é panetone? Tem gente que nunca comeu panetone. Então, em nome do Senhor Jesus, eu já doei, meu esposo já doou alguns panetones, tinha uma irmã que ela já doou alguns panetones. Então, são pessoas amigas que estão se juntando. Então, se me ajuda nessa batalha, porque é uma coisa que, em nome de Jesus, Deus, irmão, sobre o meu zap, sobre a conta, tem tudo aí na minha página. Esse zap não é meu, é da minha assessoria, porque senão a pastora não dá conta, mas a minha assessoria vai dar todo apoio a vocês. A missionária Carol também vai estar falando com vocês, porque a pastora não consegue. Mas, por favor, nos ajude, irmãos, nos ajude, se assim Deus tocar no seu coração. Se Deus tocar no seu coração, porque isso tem que vir vem do coração, porque a perfeita oferta, ela tem que vir do coração. E aí Deus recebe. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa recompensar. Eu não tenho o hábito de pedir nada. Graças a Deus, Deus provém tudo. Mas eu preciso de uma força-tarefa esse final de ano para conseguir essas cestas de Natal para essas famílias. E eu vou conseguir.
em nome do Senhor Jesus. Para você saber, nós estamos com cada cesta ficou R$64. Cada cesta nós conseguimos um acordo. Vem com mais de 20 itens e um panetone. Isso já faz a diferença na vida de uma família. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem enviado algumas pessoas. Faça parte dessa obra, irmãos, ajudando este projeto nessas cestas básicas, em nome de Jesus, porque é agindo que Deus ele age a nosso favor. Não é falando, é agindo. Eu aprendi isso com Deus. A minha casa ajuda, meu marido está ajudando, já comprou um monte de panetone, já fez uma obra hoje linda, tremenda. Então, assim, não é a pastora não está pedindo algo que ela não faz, eu estou fazendo na minha casa. Então, eu estou te pedindo também, em nome de Jesus, se você puder abençoar. Não é para mim, porque graças a Deus eu não preciso. É para outras pessoas. E eu e você, nós temos responsabilidade com aquele que tem menos que nós. Então, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Recebe essa palavra maravilhosa da parte de Deus. E se você puder ajudar, nos ajude em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você e você tenha uma semana que vai se iniciar hoje, meia-noite, uma semana de vitória. Tudo que o inimigo preparou contra a tua vida, todo plano maligno, toda obra satânica, toda palavra contrária contra a tua vida, a tua casa está repreendida pelo poder do sangue de Jesus, e você vai prosperar, você vai andar e você vai dar testemunho da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas em nome de Jesus.